Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa. A hora que você está assistindo essa aula, fica aqui já para você uma mensagem importante. A gente, na física, a gente já avançou bastante. Hoje nós vamos concluir a parte de dinâmica. Aliás, vamos concluir o assunto, mas na próxima aula nós vamos fazer só exercício sobre toda essa parte que nós já vamos iniciar hoje, inclusive, sobre dinâmica. Vindo desde lá daquelas primeiras aulas que nós tivemos de força resultante, de trabalho, de potência, energia, tudo isso daí que nós já vimos. E hoje nós vamos concluir essa parte dinâmica com o estudo da gravitação universal. Mas essa parte específica que a gente está concluindo hoje, eu garanto para vocês que aí está a metade da prova. Metade das questões da nossa prova estão aí, são dados estatísticos, falando de prova do Enem, mas falando também da prova do concurso. Qualquer concurso está ligado diretamente, porque está ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Você quer ver? Gravitação, que é o que nós vamos estudar hoje, é uma parte da física interessante, interessantíssima. Nós vamos, na verdade, aqui em gravitação, começar a vislumbrar algumas coisas que a gente está tão acostumado e que talvez a gente não perceba no nosso dia a dia. Mas todos nós, já tivemos a oportunidade de, em um determinado momento, olhar para o céu estrelado. Na cidade, quem mora na cidade é um pouco mais difícil, devido à poluição, devido à luminosidade da própria cidade, mas quando você sai um pouco assim para as áreas rurais, interior, olha, você que está lá no Bailique, você que está lá naquelas últimas comunidades, lá das aldeias do Oiapoque. Quando eu tenho a oportunidade de amanhã, eu vou lá na comunidade do Ambé, não sei se eu vou ficar até a noite, mas lá, como a iluminação, a claridade das luzes artificiais é menor, a gente consegue ver o céu à noite melhor, se não estiver nublado, claro. E ali, com certeza, quando a gente se depara com aquela imensidão, com aquela infinidade de astros que a gente fica contemplando, quando está a lua aparecendo, as estrelas, os planetas, porque alguns daqueles ali são planetas, fica ali aquela curiosidade. O ser humano, desde da sua origem, desde lá dos primeiros passos do homem na Terra, ele se deparou com esse universo. E o homem, por si só, o ser humano, ele é curioso, né? E ele foi, através de observações, verificando o posicionamento daqueles astros, ele observava que aquilo ali formava determinadas figuras que ele imaginava, ou ele observava também que aqueles astros, aquelas estrelas, aquele ponto luminoso no céu também se deslocava e variava de posição dependendo do momento, do período. E aí o homem começou a verificar que havia uma certa regularidade naquilo. Então todos esses fenômenos, aí o homem foi desenvolvendo, foi associando, criou a agricultura, e para ele criar a agricultura, começar a agricultura, ou seja, cultivar, sair daquela situação de apenas caçador, ele passou a plantar também, plantar o seu alimento, depois criar os animais. E para plantar, quem já plantou alguma coisa sabe que a gente não pode plantar em qualquer período do ano, a gente precisa saber qual o período certo para aquela cultura, qual é o período que chove mais, qual é o período que chove menos, qual é o período em que as temperaturas são mais adequadas para que você plante aquele determinado tipo de cultura. Então, tudo isso tem uma interligação com o que nós vamos falar hoje aqui. Porque, inicialmente, quando o homem começou a observar, a primeira coisa que parece, se você, olha, eu estou aqui bem de frente aqui para o Rio Amazonas, o sol nasce bem ali na minha frente, lá do outro lado do Rio Amazonas. Você vê aquela imensidão, aí ele acontece por volta das 6h30 da manhã aqui em Macapá. E aí ele começa, parece que ele vai subindo, meio-dia ele está bem aqui em cima praticamente. Aí à tarde, olha, agora já está caminhando para o final da tarde, ele já está se pondo lá no oeste, que a gente chama, ou no poente.
Para quem está aqui, aparentemente, parece que ele fez um movimento, né? Que o Sol se movimentou. Ou seja, parece que o Sol está girando em torno da Terra. Não é essa a impressão que a gente tem? Os mais desavisados vão pensar isso. E era o que se pensava lá atrás. Esse é o primeiro conceito que se tinha quando começou essa observação. Eu já disse que desde lá do período, no momento ainda que o homem vivia como nômade, saindo das cavernas, ele já começava a observar os astros. Mas o estudo científico mesmo disso, ou pelo menos os primórdios do estudo científico, já começou lá na Grécia Antiga, mais de 2000 anos atrás. E aqueles filósofos gregos, eles já começaram a fazer determinadas observações. Um dos primeiros que começou, teve o Aristóteles um pouco lá atrás, mas aí já alguns séculos depois de Aristóteles, um cara chamado Ptolomeu. O Ptolomeu, ele fez o primeiro modelo do sistema que a gente vive, desse sistema que a gente está de planetas e estrelas. O Ptolomeu, a partir das observações dele, ele chegou à conclusão que a Terra seria o centro do universo e que os outros astros giravam em órbita circular em torno da Terra. O Sol giraria em torno da Terra numa órbita circular, a Lua também giraria em torno da Terra numa órbita circular, os planetas que ele porventura conhecesse à época, que não eram muitos, giravam também numa órbita circular em torno da Terra, as estrelas, ou seja, esse sistema é o que nós chamamos de geocentrismo, é um sistema geocêntrico. A Terra é o centro e as outras coisas todas giram em torno de nós aqui na Terra. Pelo menos é o que ele pensava. E essas ideias de Ptolomeu, elas perduraram por séculos. Desde lá do primeiro século da era cristã, em torno do ano 70, 80 depois de Cristo, até meados do século XV, século XIV, essa ideia era a ideia preponderante. Não se pensava de forma diferente. Mas aí, já na Europa, já naquele período ainda meio obscuro, estava saindo ali você já deve ter estudado isso em história, estava saindo daquele período ali da Idade das Trevas, que se chamou, né, que foi um período de muitos séculos em que a ciência não praticamente deixou de existir, aquele período medieval, que você fazer ciência era um risco muito grande, você corria o risco de morrer, né? Então, quando começou a vir um outro período, já 1400, final 1490, no ano 1500, 1600, aí já começou os cientistas da época, filósofos, matemáticos, químicos, físicos ainda na época não tinha, porque tudo era a filosofia, estudava isso tudo. E aí começaram a aparecer outros. E teve um observador que, a partir das observações dele, ele verificou que, na verdade, não estava correto aquele modelo de Ptolomeu, modelo do geocentrismo. Foi aí, então, que surgiu um outro modelo chamado heliocentrismo, ou seja, hélio, Sol, centrismo, e o Sol já seria o centro desse universo. Já seríamos nós, como planeta aqui na Terra, que estaríamos girando em torno do Sol. E assim como os demais planetas. Naquela época já se conheciam alguns planetas que também estariam girando em torno do Sol. Então aí você teria o sistema heliocêntrico. Isso aí foi um impacto muito grande na ciência e na sociedade, porque você imagina você mudar o modelo de milênios, porque já tinha pelo menos 1500 anos ou mais que acreditava-se que o sistema era geocêntrico, que tudo girava em torno da Terra. Aí vem um cientista e diz, não, está errado, não é assim. Na verdade, somos nós que giramos em torno do Sol. Esse é conhecido como sistema de Nicolau Copérnico, sistema heliocêntrico, que também foi defendido por Galileu Galileu, que depois dele, a partir de observações, o Galileu Galileu ele inventou lá uma luneta
ele pôde observar melhor, ele pôde, inclusive, começar a defender matematicamente, a partir das observações dele, que o sistema heliocêntrico era o sistema correto, e isso, claro, causou muito problema para eles. Para o Copérnico não, porque a obra dele foi publicada no último ano de vida dele, mas para o Galileu foi complicado. O Galileu correu o risco de ir para a fogueira, ameaçaram colocar ele na fogueira por causa disso. Aquele período era muito complicado para a ciência, como ainda hoje nós temos ainda muitos debates sobre isso, né? Você sabe que tem gente hoje que ainda acredita que o homem não foi na Lua, tem gente hoje ainda que acredita que a Terra é plana, eu acho que tem gente que acredita que a Terra é quadrada, né? E, enfim, tem para todos os gostos, mas a ciência mostra exatamente o contrário. Então, sistema geocêntrico de Ptolomeu, sistema heliocêntrico de Nicolau Copérnico. Havia um outro cientista, esse fez muitas observações, mas muitas mesmo. Ele observava, anotava, fazia os cálculos todinho, passou décadas fazendo isso, quase a vida toda dele, chamado Tycho Brahe. E o Tycho Brahe faleceu, e quando ele faleceu, ele não concluiu todo o estudo dele, ele deixou para um seguidor dele, um aluno dele, um notável aluno dele, todos esse conhecimento, esse estudo que ele fez ao longo de muito tempo. E esse cara era também um cara muito inteligente, capacitado, trabalhador, e depois de muitos anos ele conseguiu compilar todos esses dados e essas informações que o Tycho Brahe observou ao longo de muitos anos, e esse cara, ele explicou cientificamente como é que se dá esse sistema desse movimento planetário, desse movimento dos planetas em torno do Sol, e esse cara chama-se Kepler, Johannes Kepler. Então, o Kepler, ele fez 3 leizinhas simples, aliás, simples, mas de um cálculo que ele levou muitos anos para concluir isso. E aí nós temos a primeira lei de Kepler. O que diz a primeira lei de Kepler? A primeira lei de Kepler logo já é de cara. O Kepler disse o seguinte, olha, os planetas, eles giram em torno do Sol numa órbita elíptica. O que é uma órbita elíptica? Elipse é uma figura geométrica, matemática, que é mais ou menos como se fosse um círculo achatado. O círculo tem um centro, né? Uma circunferência, tem um centro. A elipse é como se ela tivesse 2 centros. E quando você achata, se afasta, então seriam 2 centros, que a gente chama de foco. Então a primeira lei de Kepler diz o seguinte, que os planetas, se aqui está o Sol, eles descrevem em torno do Sol uma trajetória elíptica. É como se fosse uma circunferência achatada, onde o Sol ocupa um desses focos, tá? Então, se aqui for a Terra, por exemplo, a Terra descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. Uma elipse é a trajetória dela. Isso vale para todos os planetas que estão orbitando em torno de uma estrela. O Sol está ali naquela posição e os planetas girando nessa trajetória elíptica. A Terra, Júpiter, Marte, Saturno, Urano, Plutão, eles nem chamam mais de planeta, mas ele é um planeta não, que chamam hoje. Todos eles descrevem uma trajetória, uma órbita elíptica em torno do Sol, sendo o Sol ocupando um dos focos dessa elipse. Sempre a elipse tem 2 focos, tá bem? E a segunda lei de Kepler? Isso aí também já foi a partir de muitos cálculos matemáticos. O Kepler, ele observou e pôde concluir que se você pegar, eu vou pegar aqui a Terra aqui está na posição 1, tá? Depois de vamos colocar aqui o eixo dessa trajetória. No instante 1, a Terra está aqui, no instante 2, ela já está bem aqui, instante 2, tá?
falhou aqui, ó. Digamos que ela esteja nesse movimento aqui, tá? Fazendo essa trajetória. Para ir da posição 1 para a posição 2, aí eu vou pegar aqui, ó. Nós temos aqui esse raio, se chama raio vetor, que liga o centro lá, o foco, na verdade, onde está o Sol, ao planeta. Este raio ele vai varrer uma área, para vir de 1 até 2, ele vai varrer essa área aqui, ó. Eu vou chamar de área A1. Para ir de 1 a 2, ele vai levar um certo tempo que eu vou chamar de delta T1. Digamos que para ele ir de 1 até 2, levou aí um mês. Vamos pegar agora a Terra num outro momento, num outro instante. Digamos que ela esteja bem aqui, na posição 3. E depois de um certo instante, ela vai estar na posição 4. O eixo vetor já está aqui, ó. Agora, a área é essa aqui, ó. Essa área aqui eu vou chamar de área A2. Para ir da posição 3 à posição 4, ele vai levar um certo tempo, que eu vou chamar de delta T2. O que é que o Kepler observou? Ele observou o seguinte, que essas áreas aqui, elas são proporcionais a este intervalo de tempo. Ou seja, na verdade ele quis dizer o seguinte, que em intervalos de tempos iguais, esses raios, esses vetores, eles varrem áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então está aqui a segunda lei de Kepler. As áreas varridas são proporcionais aos intervalos de tempos gastos. Ora, eu posso escrever isso aqui matematicamente, tá? Delta T1 e delta T2, área 1 e a área 2 obedecem aí uma proporcionalidade. E aqui está ela. Ó. Se eu pegar e dividir A1 sobre delta T1 e A2 sobre delta T2, obrigatoriamente são iguais. E isso aí é igual a uma constante, tá? Então, toda vez que eu tenho a área, esta área, e divido pelo tempo, vai dar um valor constante. Se eu pegar essa área A2 e dividir pelo tempo delta T2, vai dar a mesma constante, porque o valor é constante. A área e o tempo, a área varrida e o tempo são proporcionais. Então está aí a segunda lei de Kepler, tá? As áreas varridas são proporcionais aos intervalos de tempos gastos, ou seja, a área 1 dividido pelo tempo delta T1 é uma constante. Ou seja, é igual à área 2 pelo intervalo de tempo delta T2. Essa constante aí depende, claro, da massa do Sol. E, por fim, a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, ela já é um pouco mais matemática, tá? Inclusive, a gente vai fazer uma correção aqui, que no nosso material tem um errozinho, tá? Diz assim, olha, a razão entre o quadrado do período orbital T pelo raio médio ao quadrado é uma constante. Na verdade, não é o raio médio ao quadrado, tá? É o raio médio ao cubo. Eu queria, inclusive, que vocês corrigissem aí. Onde está quadrado, na verdade, é cubo. É elevado a 3. Quadrado do raio médio dividido... Quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio é uma constante. O que significa isso? Primeiro, a gente precisa saber o que é o período. O que é o período nesse movimento? Nós já estudamos isso. Já falei para vocês lá atrás o que é o período. Num movimento que se repete, que é o caso do movimento dos planetas em torno do Sol, eles se repetem. No caso da Terra, se repete de quanto em quanto tempo? Se repete de 1 em 1 ano. Depois de 1 ano passados, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Aí depois se repete tudo de novo. Esses movimentos são chamados de movimentos periódicos. Cada planeta tem um valor para o seu período. Então, o período é o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do
Sol. E se eu pegar esse período que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol e dividir pelo cubo do raio médio, esse R que eu coloquei aí é o raio médio. Por quê? Se você pegar aqui, isso aqui é uma elipse. Se fosse uma circunferência, o raio, você sabe, é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Só que aqui, cada momento, o raio está diferente, ó. Cada posição está diferente. Então, quando você pega a média dessas distâncias, porque na verdade vai ser esta distância somada a esta dividido por 2, é o raio médio. Então, o quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio, isso aqui é uma constante. Essa é a terceira lei de Kepler. Quadrado do período do movimento de translação do planeta em torno do Sol, dividido pelo cubo do raio médio da trajetória, é um valor constante. Se você pegar, por exemplo, o quadrado do período da Terra, que é 1 ano, dividir pelo raio médio, ou seja, a distância média do Sol à Terra, ao cubo, vai dar um certo valor lá. Se você pegar um outro planeta do Sistema Solar, vamos pegar, por exemplo, Júpiter, pegar o período de Júpiter, que é totalmente diferente do período da Terra, elevar ao quadrado e dividir pela distância média de Júpiter ao Sol ao cubo, vai dar o mesmo valor, a mesma constante que deu quando você fez a mesma coisa para a Terra. A mesma coisa vai dar lá para o planeta Marte, para o Mercúrio, para qualquer um deles. Essa é a terceira lei de Kepler, tá bem? Essas leis, em especial essa segunda, ela faz com que, para que isso aconteça, olha, se alguém lhe perguntar qual é a velocidade com que a Terra está girando em torno do Sol, essa velocidade ela varia. Ora ela está aumentando e ora ela está diminuindo. Por quê? Porque ela faz um movimento elíptico. E devido a essa segunda lei de Kepler, acontece o seguinte, olha, eu esqueci de colocar aqui, mas esse ponto aqui, que é o ponto mais próximo da trajetória da Terra ao Sol, que está lá pertinho, ponto mais próximo, aqui, ó, nós chamamos de periélio. Periélio. E o ponto mais distante da trajetória, bem aqui, ó, nós chamamos de afélio. Periélio é o ponto mais próximo da trajetória da Terra em relação ao Sol. E afélio é o ponto mais distante. Como varia essa distância, para cada momento a distância é diferente, pode observar. Então tem épocas do ano que nós estamos mais próximos do Sol. Tem outras épocas do ano que nós estamos mais distantes do Sol. O ponto mais próximo que a gente passa do Sol, periélio. O ponto mais distante que a gente passa do Sol, afélio. E isso também gera uma mudança na velocidade. Devido à segunda lei, para que a segunda lei de Kepler realmente esteja valendo, ou seja, varre o raio vetor que liga a Terra ao Sol, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ela gera o seguinte: quando a Terra passa bem aqui, no periélio, aqui, ó, é onde ela tem a sua velocidade máxima. Quando ela passa aqui no afélio, ela tem a sua velocidade mínima. À medida que ela caminha para cá, a velocidade vem aumentando, vem aumentando, vem aumentando. E depois que ela passa do periélio, aí a velocidade vai diminuindo até atingir o valor mínimo aqui no afélio. Então, essa é a variação da velocidade. Então, recapitulando, as três leis de Kepler. A primeira lei de Kepler diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol. É uma elipse. Sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. O ponto mais próximo que a Terra passa do Sol é o periélio. Isso vale também para os outros planetas, tá? E o ponto mais distante que a gente passa do Sol é o afélio. A segunda lei de Kepler
nos diz o seguinte: o raio vetor, que é aquele raio médio que liga o Sol ao planeta, que é variável, porque hora está mais próximo, hora está mais distante, mas se você tirar a média, pegar o período, que é o tempo que leva para dar uma volta completa, levar ao quadrado e dividir pelo cubo do raio médio, você tem uma constante, terceira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz que esse raio varre uma certa área num certo intervalo de tempo. E essa outra posição, aqui, ó, a área 2 é proporcional ao tempo ΔT2. A área 1 proporcional ao tempo ΔT1. Quando você divide um pelo outro, vai dar sempre uma constante. É isso que provoca, que comprova a variação da velocidade. Então, primeira, segunda e terceira lei de Kepler. A gente vai ficar atento, nós vamos resolver já alguns exercícios sobre isso, para ver como é que a gente aplica isso, na verdade, na prática. E, por fim, teve um cara que depois desses aí todinho, ele ficou olhando, observou. E esse cara foi um dos maiores gênios da humanidade, chamado Newton. Nós já estudamos, inclusive, algumas leis dele aqui, as leis de Newton. E hoje nós vamos estudar mais uma, que é a lei de Newton da gravitação universal. O Newton observou que corpos, eles que têm massa, eles interagem entre eles. A partir dessas leis de Kepler, das observações que foram feitas, o Newton chegou à conclusão que dois corpos que têm massa, eles atraem-se. Há uma força atraindo um ao outro. E esta força que atrai esses dois corpos, ela é diretamente proporcional ao produto das massas desse corpo, ou seja, quanto maior a massa dos corpos, maior será a força, e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então aí você tem a lei de Newton da gravitação, que estabelece a força de atração gravitacional entre dois corpos. Detalhe, isso vale para todos os corpos. Aqui nós estamos utilizando para o sistema planeta, Sol, pode ser Terra, Lua, qualquer corpo. Nós e a Terra, essa interação é dada, vou colocar aqui, mas já está aqui no quadro para vocês. Ó. Imagine dois corpos. Eu tenho aqui um corpo A e aqui um corpo B, separados por uma certa distância entre eles, que eu vou chamar de D. Newton diz o seguinte: se o corpo A tem uma certa massa, MA, o corpo B tem uma outra massa, que eu vou chamar de MB, vai existir então uma força cuja direção, lembra lá quando a gente estudou direção? É o eixo que liga o centro de massa dos dois corpos. A direção é exatamente essa direção do centro de massa entre os dois. E o sentido é de atração. Está aqui, ó. O módulo dessa força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, a menos de uma constante g. E essa constante g não é a aceleração da gravidade, tá? Aqui é um G maiúsculo. É conhecida como constante da gravitação universal. Essa constante ela vale para qualquer lugar do universo que você tiver. Aqui na Terra, na Lua, no Sol, lá numa outra galáxia, onde você estiver. Essa é a constante da gravitação universal. Então, o Newton diz o seguinte, que a força com que dois corpos se atraem é diretamente proporcional ao produto das massas deles e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Está aí a fórmula. Essa é uma fórmula importante para a gente não esquecer. A força é igual a G vezes M, em 1 vezes M2, dividido por D ao quadrado. O valor dessa constante de gravitação universal, nós não precisamos nos preocupar em gravar,
mas nós, quando ele não der, quando ele der o problema, ele vai dar o valor dessa constante. E ele deu aí, ó, G igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado, ou seja, unidades do sistema internacional. Tá? Só voltando aqui um pouquinho, só para a gente corrigir lá, na terceira lei de Kepler, vocês corrijam aí, por favor. Está indo bem aqui, é o quadrado da distância, e aqui tem um cubo, tá? Dividido pelo cubo do raio médio, ó. Não foi colocado aqui. Corrijam aí, por favor, no material de vocês, anotem em algum lugar para você lembrar. É essa aqui, ó. Quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio. Bem, olha, você pode estar aí dizendo assim, mas isso aí tem a ver o que com a gente, Jorge? Se você pegar um celular, o celular aqui, olha, aqui na minha mão, eu tenho milhares de anos de ciência, eu tenho quase todo o conhecimento da humanidade. Para você ter uma ideia, quando eu estudei na universidade, isso faz o quê? Vou fazer aqui as contas para vocês. Eu entrei na universidade em 85, a maioria de vocês não tinha nascido ainda. 85, 40 anos, né? Há 40 anos atrás, quando eu entrei na universidade, lá tinha um computador, na UFPA, eu fiz na Universidade Federal do Pará, chamado DEC 10. Ele era do tamanho desse estúdio aqui, enorme, tamanho de um carro. Uma sala fria, fria, fria. E esse DEC 10 era que fazia toda o que precisava ser feito de que um computador faz, não com a mesma capacidade que faz hoje. Mas era um negócio monstruoso que tinha uma capacidade menor do que esse celular que eu estou segurando aqui. Para você ver o tanto que evoluiu tudo. Só que esse celular aqui, antes, telefone antes era só para a gente ligar. Isso aqui não, o que menos a gente faz aqui é ligar isso aqui. Utiliza-se para tudo, para você navegar na internet, para bater foto, para tudo. Mas aí eu falei de internet. A internet, ela lhe permite ter todos esses acessos a esses conhecimentos, tudo está nesse celular aí que eu posso acessar. Mas para você assistir, por exemplo, alguém deve ter assistido ontem o jogo do Botafogo, só para informar aí o pessoal que o Botafogo ganhou ontem, né? Um jogo lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, eu consegui assistir aqui em Macapá, aqui na minha casa, quase em tempo real, com diferença aí de milésimos de segundo entre o que está acontecendo lá e o que eu estou assistindo aqui. Como é que se dá isso? Como é que se dá essa transmissão? Como é que a gente consegue essa globalização? A gente só consegue isso porque no nosso entorno, o planeta Terra, tem centenas, eu acho que agora já tem até milhares de satélites artificiais que o homem colocou lá em cima. Esses satélites que são lançados a partir de um foguete que coloca lá e leva eles lá para o espaço, e lá eles se posicionam numa determinada órbita, que a gente chama de órbita geoestacionária, eles ficam teoricamente parados em relação a um certo ponto aqui na Terra, mas eles estão todos girando em torno da Terra. Tá? Toda essa ciência, para você poder colocar um satélite desse lá em cima, é porque esses caras aqui descobriram isso aqui, estudaram essa ciência. O homem conseguiu ir à Lua por causa desses caras aqui. Hoje a gente consegue usar um celular desse, fazer uma ligação daqui, eu posso ligar daqui para o Japão, me comunicar por causa desses caras aí. E tudo isso que eu estou falando hoje aqui, é dentro da mecânica clássica, já está até um pouco desatualizado, porque a ciência ela vem avançando tão rápido que já se tem outras leis, nós já temos outra parte da ciência, outra parte da física, que também explica isso, mas explica muito mais coisas. E aí quando você, um dia talvez você, quem for, principalmente for para a área de física,
vai estudar a relatividade de Einstein, você já vai descobrir que essa força newtoniana aqui, né, na verdade, ela só explica uma parte, só para corpos com velocidades, que são as velocidades que nós estamos acostumados aqui. Quando você tem velocidades muito grandes, próximas da velocidade da luz, isso aí já não se aplica mais, aí você já vai usar a relatividade. Então lá, essa força de atração já tem um outro conceito que nós não vamos entrar aqui. Aqui só nos interessa a mecânica newtoniana. Então, a gravitação universal, ela faz parte hoje do nosso dia a dia, porque já ouviram falar no Elon Musk? O Elon Musk tem não sei quantos satélites que ele já colocou lá em cima, que aí ele tem internet, onde você for, no qualquer local, você coloca uma antenazinha lá, já tem a internet, você pega o sinal e consegue se comunicar, consegue ter acesso a tudo, porque tem os satélites lá. Foi desenvolvida uma tecnologia para você mandar um foguete com uma determinada espaçonave, ou seja, o que for para lá. Isso tudo está baseado nessas leis aqui, claro, e muita tecnologia. Isso aqui foi só o início, isso aqui foi só a base. Então é muito importante a gente ter pelo menos as noções básicas de como o homem chegou onde chegou hoje em termos de conhecimento. Quando hoje já se fala em inteligência artificial, que nada mais é do que compilar todo o conhecimento que a humanidade tem, e em questões de milésimo de segundo, você acessar isso, uma conta que eu levaria 1 ano para fazer, a inteligência artificial faz instantaneamente, compilando tudo que tem de conhecimento. Então isso significa que a ciência ela vem evoluindo e avançando muito, muito. Eu já tenho 58 anos de idade, vou fazer 59 daqui a 2 meses. Inclusive, quem quiser me dar presente, eu estou recebendo já desde hoje até o final do ano, já do meu aniversário. Mas, nesse período, eu pude acompanhar um pouquinho só da evolução. E o conhecimento da humanidade, ele está crescendo de forma exponencial. Talvez daqui a 10 anos, tudo que nós temos hoje já está obsoleto, porque é muito rápido que a ciência evolui. Então, quando você for estudar física, se você está faltando motivação, pense nisso. Você tem que pelo menos saber como é que os caras chegaram aqui, que isso não veio do nada, isso não é mágica, tá? Quando lá atrás muitos foram para a fogueira dizendo que era bruxaria, imagine você pegar a vou pegar aqui um pouquinho, 150 anos atrás. 150 anos, cronologicamente, é um piscar de olhos para a humanidade. 150 anos atrás, não tinha energia elétrica, não tinha carro, não tinha rádio, não tinha eletricidade, não tinha nada. E hoje nós já estamos até na Lua, até nos outros planetas, tá? Nós vamos fazer alguns exercícios agora, tá? Esses exercícios que nós vamos fazer aqui são de gravitação, foram exercícios que já caíram no Enem. Vejam que ele é muito teórico, tá? Não é muito comum vir nas provas do Enem, mas também não é impossível, difícil vir. Então, como é uma parte que normalmente eles pedem e não envolve muita conta, porque aqui envolve muita conta, e pelo que eu observei os exercícios do Enem, eles são basicamente teóricos. Vamos ver como é que vem? Então, vamos lá. O primeiro diz assim: na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego Ptolomeu, que viveu de 100 a 170 depois de Cristo, afirmou a tese do geocentrismo, que nós acabamos de falar, né? Segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas circulares. É o modelo geocêntrico de Ptolomeu que nós falamos ainda há pouco. É bom que ele já diz tudo para nós, né? A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau Copérnico, que viveu de 1473 a 1543, ao encontrar inexatidões na teoria de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo.
com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em torno dele. Por fim, o astrônomo matemático alemão Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630, depois de estudar o planeta Marte por cerca de 30 anos, verificou que a sua órbita é elíptica. Olha quanto tempo ele levou essas observações dele, né? Esse resultado generalizou-se para os demais planetas. A respeito dos estudos citados no texto, é correto afirmar. Aqui ele resumidamente falou do que nós dissemos aqui. Mas vamos nos situar agora nas questões. O que é certo e o que é errado disso que está colocando aqui? Ele disse assim, ó, a respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar que a. Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas por serem mais antigas e tradicionais. E a gente sabe que não. Todas tiveram seu valor, mas não é a mais valiosa, porque era uma ideia, basicamente, que tinha muito pouco de observação em termos mais científicos, partia muito de filosofia e do que ele conseguiu observar, mas cientificamente, apesar de ter perdurado, olha, veja que Ptolomeu viveu no ano 100 a 170, logo no início da era cristã, e o Copérnico foi só já em 1473, ou seja, 1.300 anos depois. Nesses 1.300 anos, o que se imaginava era que a Terra era o centro do universo e tudo mais girava em torno de nós. A gente viu que não era, então o item A está errado. O item B. Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo, inspirado no contexto político do Rei Sol. Aí já é um pouco mais, você vai estudar isso lá em História. Inclusive, domingo, né? Sunday, em inglês, dia do sol, aí tem Monday, que é o dia da lua. Só nós aqui no português que é um pouco diferente, mas as outras línguas quase sempre usam isso daí, porque o sol, para muitas culturas antigas, era tido como um deus, que eles chamavam de Rei Sol, tanto os egípcios, os romanos, os partos, enfim. E o que ele está dizendo aqui é que Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo inspirada no contexto político do Rei Sol, e claro que não. Copérnico desenvolveu esse sistema heliocêntrico, como ele mesmo falou aqui, agora há pouco, mas não foi baseado em achismo, não foi baseado em teorias dos deuses, nada. Ele foi em estudos e observações que ele pôde fazer, observações científicas que ele fez. Então, o item B está errado. Item C. Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa científica era livre e amplamente incentivada pelas autoridades. Olha isso daí, isso está completamente errado. Nessa época, quem ousava ir contra o que o senso comum dizia, o que é que se dizia na época? Que a Terra era o centro e tudo girava em torno dela. Quem fosse contrário a isso, corria o risco, e muitos deles iam morrer, iam para a fogueira. Tá, nós não vamos entrar nesse mérito das questões das igrejas e religiosas, mas muita gente, inclusive o Copérnico, essa obra dele só foi publicada no último ano de vida dele. Eu acho que ele já sabia que ia morrer e disse, mas agora eu posso publicar porque os caras, se eles me matarem, não tem mais problema. Mas naquela época não, a ciência tinha mas muita dificuldade de se desenvolver, porque tudo que era contra o que as autoridades, tanto políticas quanto religiosas da época, pensavam, era tido como subversão, como bruxaria, como outras formas, como ainda hoje tem muitas coisas, né, que a gente não vou entrar no mérito, mas tem muitas coisas ainda hoje que essa questão do poder político e do poder religioso, eles acabam afetando o desenvolvimento em alguns setores da ciência, tá? Então, essa também está errada, tá? No item D, Kepler estudou o planeta Marte para atender às necessidades de expansão econômica e científica da Alemanha. Não tem nada a ver, tá? Kepler era alemão
E ele não estava estudando Marte lá pensando em explorar economicamente Marte. Não foi para isso que ele explorou. Hoje, sim. Hoje, uma boa parte do que, claro, além da curiosidade científica, do que os países, principalmente Estados Unidos, Japão, Rússia, China, agora a China muito forte nessa corrida espacial, que eles estudam, principalmente de Marte, da Lua também, tem a ver com interesse econômico, né? Tem aí países pensando em explorar os minérios, por exemplo, que deve ter lá em Marte, eles estão estudando isso, que tem na Lua. Enfim, claro que isso não vai ser para a nossa geração, mas aí tem também o interesse econômico. Mas naquela época, não. Ele estava estudando Marte, não era para pensar em ajudar economicamente a Alemanha, não. Tem nada a ver com isso. E o item diz assim: Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Esse é o item correto, foi exatamente isso. As leis de Kepler, as teorias que ele fez foram baseadas em estudo científico. Lembre que eu falei, Tycho Brahe, que era o professor dele, era da escola de Tycho Brahe, passou a vida toda estudando, observando lá os planetas, os movimentos, as posições, tudo, anotava tudo, ele e os estudantes dele, né? E quando ele morreu, o trabalho dele não concluiu, aí o Kepler herdou aquilo. Então ele sistematizou isso tudo e fez as teorias e as leis dele. Tá? Então o item correto é o item E. Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada. Quando ele diz aqui generalizada, é porque quando ele fez esse estudo, isso vale para qualquer sistema. Isso vale para, se tiver lá, por exemplo, a estrela mais próxima daqui, a estrela Alpha Centauri, que está 2 ou 4 anos-luz da Terra, não sei bem, longe pra caramba. Pra você ter uma ideia, a luz para ir lá e voltar vai levar uns 4 anos. E olha que a luz, nós vamos estudar isso, é velocidade altíssima, 300 mil quilômetros por segundo. A luz, por exemplo, para sair do Sol e chegar aqui na Terra, leva 8 minutos. 8 minutos. E para sair daqui, chegar lá na Alpha Centauri, deve levar uns 2 ou 3 anos. É muito longe, tá? Vamos lá, questão de número 2. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Isso caiu no Enem 2009, essa. Daquela anterior caiu no Enem 2009 também. Depois de entrar em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Isso foi o que ele afirmou. Ele disse: está lá o telescópio. Hubble, só para a gente historiar, não sei se você já ouviu falar. Foi o primeiro grande telescópio que o homem colocou no espaço. Na verdade, os telescópios, tem muitos ainda aqui na Terra, eram sempre aqui da Terra. Só que quando se observa daqui, tem a atmosfera. E a atmosfera ela interfere nessa observação, porque a observação é feita a partir de raios de radiação eletromagnética, seja luz visível, seja raio-x, seja que tipo de radiação for. E quando uma radiação dessa passa pela atmosfera, ela sofre interferência. Quando está lá no espaço, aí não tem interferência, porque lá no espaço não tem atmosfera. A atmosfera, não sei quantos quilômetros, mas não é muito alta, não. Acho que deve dar aí uns 50 quilômetros, nem sei se bem se chega a isso, a atmosfera. Depois disso não tem mais nada, não tem atmosfera, não tem ar, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem nada. Tá? Então, o homem, a NASA resolveu fazer um telescópio e colocar lá, foi o Hubble, em homenagem a um astrônomo do início do século passado. Eles montaram tudo lá, só que deu um defeito numa das lentes, ela teve um problema lá, que aí eles trocaram. Eles foram lá através, vocês lembram daquelas naves que os americanos tinham? Tinha Atlantis, tinha Columbia,
tinha Discovery, duas delas, se não me engano, explodiram, mas eles foram lá para trocar esse equipamento. E quando eles desembarcaram da máquina, eles disseram assim, olha, esse telescópio, ele tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Vamos relembrar aqui, antes da gente ver as alternativas, qual a diferença entre massa e peso? Nós falamos já isso numa das nossas aulas anteriores. E só para lembrar, olha, você que está nos assistindo, pode ser que não tenha muita gente nos assistindo por causa do horário, mas vai assistir depois. Se você ainda não assistiu às nossas aulas anteriores, eu acho que essa deve ser a 6ª ou 7ª aula, você pode acessar essas aulas a hora que você quiser, inclusive a aula de hoje, tá? Você quer fazer uma revisão? Vá lá, tem lá, como é o nome lá? Como é que chama lá? Classroom, não é o Classroom? Pronto, toda vez eu esqueço do Classroom, eu tenho que tomar remédio para a memória. Você acessa lá no Classroom, tem todas as aulas de todas as matérias. Agora está muito mais fácil, na minha época não tinha esse negócio. Você vai lá, revisiona tudinho, tá? Desde a primeira aula até a de hoje. Então, se você for observar, acho que foi na aula passada ou na aula retrasada que nós falamos da força peso e de massa. E existe uma diferença. A massa é uma característica inerente do corpo. Onde você estiver no universo, a sua massa é a mesma. O peso não. O peso já depende também da massa, mas depende também de uma aceleração da gravidade. E o peso é a força com que a Terra atrai os corpos para o seu centro, tá bom? Então, vamos lá. Isso foi só para a gente lembrar. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta, item A, se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto o seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Olha um detalhe, nós falamos da gravidade na aula passada. A gravidade, aqui na superfície da Terra, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E nós dissemos que a gravidade ela varia com a latitude e com a altitude. Quanto mais você se afasta do centro da Terra, a gravidade diminui, ou seja, quanto mais alto você está, a gravidade é menor. Se a gravidade é menor, o seu peso diminui. E também varia com a latitude. Quando você vai para os polos, como você tem aí os polos, não só o movimento de rotação da Terra que gera, aqui no Equador você tem uma força centrífuga empurrando para fora. Lá no polo já não tem mais essa força porque um dia passa como se você só estivesse fazendo esse giro aqui, né? Isso influencia nessa questão da força da gravidade, além também do formato da Terra. A Terra não é uma esfera perfeita. Ela tem uma forma, como dizer, como se fosse uma esfera achatada, mais ou menos. Ela é chata nos polos. Tá? Também ela não é plana, tá? Se tem alguém aí que acredita que a Terra é plana, esqueça, a Terra não é plana. A Terra ela é redonda, mas ela é um pouco achatada. Então, a gravidade varia com a latitude e com a altitude. Então, quanto mais alto tiver, menor a gravidade. E menor a gravidade significa também que menor é o peso. Então, o corpo que está lá em órbita, a gravidade lá é bem menor, mas tem gravidade. É menor do que aqui, mas tem gravidade. Só que esses corpos, quando você coloca eles lá, seja uma nave espacial como essa que ele citou aí, Atlantis, seja um satélite, seja um telescópio desse, ele não está parado lá. Aliás, ele está numa velocidade altíssima, ele está girando, e ele gira, se ele for um satélite geoestacionário, que a gente chama, ele está parado em relação a uma posição aqui da Terra, mas ele está girando junto com a Terra, então ele gira numa velocidade altíssima, e quando gira, surge uma força que o empurra para fora, tá? E tem uma força que o mantém nessa trajetória, ele tem velocidade, qual era a tendência dele? Ir embora, mas tem uma força que o mantém nessa trajetória circular, e essa força é exatamente
a força-peso, a força de atração gravitacional terrestre, tá? Então, se justifica, nós estamos no item A, né? Item A, se justifica porque o tamanho do telescópio determina a sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de atração gravitacional. Está totalmente errado, tá? A massa não depende do tamanho do corpo. A massa não depende do tamanho do corpo. Você pode ter um corpo muito grande com uma massa pequena, assim como você pode ter um corpo pequeno com uma massa extremamente grande, tá? E também o fato de ele dizer aqui que seu pequeno peso decorre da falta de ação da aceleração da gravidade. Tem aceleração da gravidade, sim, tá? Não é tão grande quanto aqui, mas lá tem. Então, item A está fora. Item B. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Também está errada essa questão, porque a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio. Não dá para a gente fazer essa comparação. Eu não sei nem quanto é a massa de um telescópio, nem qual era a massa dele, então isso é uma afirmação que ele não pode fazer. Massa e inércia estão ligadas diretamente. A gente sabe que a massa ela mede exatamente a inércia de um corpo. Você lembra de inércia? Vamos lembrar aqui? Inércia é primeira lei de Newton, ou lei da inércia, todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. É o princípio da inércia, é aquele princípio. Você vai num carro, 80 km por hora, atravessou um cachorro na frente, o motorista pisa no freio. O que é que acontece com você? Você estava em movimento, a sua tendência é permanecer em movimento. Por que que o carro para? Porque ele foi freado, foi aplicadinho e você não foi. Aí o carro para e você continua. Se você não tiver de cinto, você vai se acabar lá na frente ou talvez até ser cuspido do carro, tá? O princípio da inércia. E essa inércia, quanto maior a massa do corpo, maior a sua inércia e vice-versa. Item C. Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam a satélites artificiais. Essa está totalmente errada. Primeiro que as leis de Kepler se aplicam sim aos satélites artificiais, se aplicam a todo sistema em que tem um corpo girando em torno do outro. Tá? Então essa está totalmente errada. Item D. Não se E só voltando no item C, que ele diz aqui também na primeira parte, não se justifica porque a variação da massa e do peso dos objetos em órbita tem por base a lei de Kepler. Não, massa e peso não tem nada a ver com as leis de Kepler, tá? Isso nós já vimos lá atrás. Item D, não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Essa é a alternativa correta. O peso do telescópio ele é dado exatamente pela força de atração gravitacional terrestre, que é dada aqui. Massa da Terra, massa do satélite, a distância que ele está ao quadrado, multiplicado por essa constante aí. Olha, a força-peso é a força de atração gravitacional. Está lá, corretíssimo. Mas, quando ele diz aqui, ó, neste caso, sobre o telescópio, é responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Acabamos de falar isso. O telescópio, ele está lá em cima, mas ele está numa altíssima velocidade. Eu nem sei exatamente, mas o valor dessa... Depois você pesquisa lá na internet. Qual é a velocidade com que esses satélites giram em órbitas estacionárias em torno da Terra? Se não tivesse a atração gravitacional, o que é que ia acontecer? Ele ia continuar e ia embora. Não ia fazer. E ele é atraído, e o que faz com que a velocidade varie é uma aceleração chamada aceleração centrípeta, que nada mais é que a aceleração gravitacional que gera a força-peso. Então, o que mantém esses corpos em órbita
é o seu peso, é a força de atração gravitacional, é a força com que a Terra o está atraindo. Esse é o item correto da questão, item D, tá? Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Então, vamos ver o item E. Diz assim, não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente... Essa está totalmente furada. Massa não tem nada a ver com volume, nós já falamos, e também essa força de reação, neste caso, a força de ação e reação, nós falamos, é a terceira lei de Newton. É bom que a gente vai lembrando, né, da aula passada, ou retrasada. Terceira lei de Newton. Toda vez que você aplica uma força em um corpo, este corpo reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Mas tem um detalhe, essas duas forças, elas não se anulam. Por que elas não se anulam? Porque elas agem em corpos diferentes. Então, o meu peso é a força com que a Terra me atrai. Onde é que está a reação dessa força-peso? A reação está na força com que eu atraio a Terra. Eu estou atraindo a Terra. A Terra me atrai e eu atraio a Terra. Só que uma massa da Terra é muito maior, para a Terra não faz nem diferença a força com que eu atraio. Mas a força com que a Terra me atrai faz diferença para mim. Então, as forças de ação e reação. Qual é a força de reação do peso? É a força com que eu estou atraindo a Terra. O peso é a força com que a Terra me atrai. Lembre-se que uma está agindo no corpo e a outra está agindo na Terra. Então, o item D está, o item E está errado. Questão de número 3. Diz assim, olha, Júpiter, conhecido como gigante gasoso. Que horas é que termina essa aula? Falta muito tempo ou não? Ou já terminou? Ah, falta 13 minutos. Vamos ver se a gente termina pelo menos essas questões. Eu queria hoje já começar a resolver uns exercícios de... Mas na aula que vem vai ser só exercício, viu? Não perca. Nossa próxima aula vai ser do início ao fim, exercícios de dinâmica, desde lá das leis de Newton, trabalho, energia, potência, impulso, quantidade de movimento, conservação de energia, gravitação. Gravitação a gente já está vendo, né? Vamos resolver exercício de tudo. Aí vai ter algumas questões que vão cair para você na sua prova do Enem ou no concurso. Então, Júpiter conhecido como... Vou acelerar um pouco para a gente tentar resolver esses textos que tem aí. Conhecido como gigante gasoso, perdeu uma das suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério sul estranhamente vazio. A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faixas escuras em sua atmosfera, uma no hemisfério norte e a outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da faixa do planeta relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, gera a imagem que é captada pelo telescópio no espaço ou na Terra. Daí ele falou um monte de coisa aí. Isso não quer dizer muita coisa para nós. Ele diz o seguinte: Júpiter é um planeta gasoso. Júpiter e Saturno, esses planetas gigantes, eles não têm... Ele não é sólido, ele é gás, ele é simplesmente gasoso, é muita massa, mas é massa gasosa. E nós vamos estudar uma parte, você vai estudar tanto em química quanto aqui uma partezinha na física, da teoria cinética dos gases, que esses gases, eles se expandem, seu volume, sua pressão, temperatura, obedecem a determinadas leis, que nós vamos estudar isso na teoria cinética dos gases. Então, quando essa faixa lá que ele chamou, ela sumiu, ele quer saber por quê, o que aconteceu para sumir, que a gente não observou mais. Você já deve ter visto alguns fenômenos, com certeza, de uma ventania muito forte, na televisão a gente já viu aqueles não é o furacão, é aqueles tornado, né? Tornado, aqueles tornados, aquilo ali tudo são
provocados, o próprio vento, quando você sai aqui, ó, aqui numa área de muito vento, ele é em função desses movimentos dessas massas gasosas, tá? É a teoria cinética das massas fluídas. E é exatamente o que está acontecendo aqui na superfície de Júpiter, porque lá é tudo gás, lá é tudo gás. Aqui na Terra não, aqui você tem a atmosfera, que é gasosa, que é uma pequena faixa, mas tem a parte sólida, lá é tudo gás. E aí ele quer saber o seguinte: o desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração, item A, na temperatura da superfície do planeta, item B, no formato da camada gasosa do planeta, item C, no campo gravitacional gerado pelo planeta, item D, na composição química das nuvens do planeta, e o item E, na densidade das nuvens que compõem o planeta. Densidade, nós vamos estudar a densidade. A densidade, ela é uma relação entre a massa e o volume de um corpo. Nós vamos estudar isso, que é o próximo assunto, inclusive, que é a parte de hidrostática, que é assunto que com certeza vai cair na prova de oficial dos bombeiros. Nós vamos estudar toda a parte de hidrostática. E lá a gente estuda a densidade. A densidade do corpo é a relação entre a massa e o volume deles. Massa e volume. Então, se mudar a densidade de um gás, o que vai acontecer? É porque a massa dele está ali de alguma forma, ou se concentrando mais, ou se expandindo mais. Quando isso acontece, claro que varia o volume e temperatura também, mas está ligado diretamente à questão da sua massa. Então, quando a massa alterou por algum motivo, o que acontece com isso? Aumenta a força com que o planeta atrai esses gases. Com certeza, o que aconteceu ali? Variou a densidade, aumentou a densidade, e esses gases eles foram atraídos, porque aumentou a massa devido à força gravitacional de Júpiter, que é muito grande, e eles não estavam mais ali. E por que a gente enxergava? Ele disse aqui, a gente só enxerga aquelas coisas lá, pode ver como é que é a foto de Júpiter, devido, tá bem aqui, olha, a aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas faces escuras em sua atmosfera, uma do hemisfério norte e outra do sul. Como o gás está constantemente em movimento, o desaparecimento da fase do planeta relaciona-se ao movimento de diversas camadas de nuvens em sua atmosfera. A luz do Sol refletida nessas nuvens gera a imagem que é captada pelos telescópios espaço da Terra. Ou seja, o que foi que aconteceu? Houve uma variação na densidade. Essa força de atração gravitacional tirou aquelas camadas de gases dali, levou para uma outra posição. E com isso não tinha mais, quando a luz do Sol passou por lá, não houve mais aquela reflexão, então nós não podemos mais observar. Porque nós vamos estudar isso em ótica também. A gente só consegue enxergar alguma coisa quando a luz bate naquela coisa, reflete e vem até a gente. Para você me enxergar aqui, a luz que vem desses refletores aqui bateu em mim, refletiu, chegou aí na câmera que está captando e a imagem se formou aí no seu monitor, na sua televisão, seja no que for. Então o item correto aqui é o item E. Tá? O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado por uma alteração na densidade das nuvens que compõem o planeta. Alternativa correta, alternativa E. Essa foi a questão 3, né? Questão 4. A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias registrados da Terra. Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrado na figura? Olha, observe como uma trajetória meio esquisita, né? Ela faz isso aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Como ela está fazendo essa coisa aqui, mas é como se ela vem aqui, ó. Ela vem, digamos que aqui seja Marte, tá? Ele vai descrever uma trajetória, só que ele faz isso, parece que ele faz, aí ele dá um corre aqui, ele continua aqui, pelo menos é isso que está mostrando aí a figura,
tá? Faz isso, ó. Ele vem aqui, aí de repente ele faz isso, continua. Mais ou menos isso daí que está a figura que ele está demonstrando aí. Por que que isso ocorre? É isso que ele quer saber. Porque nós sabemos já, pelas leis de Kepler, que a trajetória é uma elipse, não era para estar fazendo isso aqui. Mas quando a gente observa, é o que parece, é aquilo ali. Mas só que a trajetória não é o que a gente está observando. É porque, de repente, você já observou? Você vai num carro e vem um outro carro na sua frente, aí você vai ultrapassar esse carro. E aí você vai, ultrapassa ele e ele vai ficando para trás. É como se ele tivesse dando ré. É uma forma da gente observar. Porque a trajetória, assim como a velocidade, nós falamos na nossa segunda aula, está lá. Ela depende do referencial que você adota. O referencial, lembra que nós falamos lá, olha, uma estátua numa praça pode estar em movimento, depende do referencial que você adotar. Em relação ao poste, a estátua está parada, mas em relação ao carro que passou lá, ela está em movimento, porque depende do referencial que você adota. É mais ou menos o que acontece aqui. Aqui ele está dizendo que nas observações, os astrônomos, eles fazem a observação considerando um referencial, um ponto fixo, que seria como uma estrela muito distante. Ela está em movimento, mas para nós aqui é imperceptível, quase não existe. Então seria um ponto fixo lá. Para esse, é o que acontece, esse movimento aqui. Por que que isso acontece? Cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, primeira lei de Kepler, e com uma velocidade, e essa velocidade ela varia de acordo com a posição dele, ou seja, está mais próximo ou mais distante do Sol. Cada planeta tem um período que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol. A Terra leva 1 ano. Mercúrio, que está mais lá perto do Sol, ele leva 88, 89 dias, se eu não estou enganado, para dar uma volta completa em torno do Sol. Vênus é 200 e poucos dias. Marte já dá bem mais. Marte deve dar 600 e poucos dias. Ou seja, em Marte, a gente estaria bem mais novo, porque o ano de Marte é mais longo, é maior do que o ano terrestre. Dá 1,7, 1,8 ano terrestre. Mas vamos lá as alternativas. Item A. Qual a causa da forma? Item A. A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Essa é a resposta correta. Porque sabe o que é que acontece? É mais ou menos como aquela explicação que eu dei agora do carro, quando você vai ultrapassando o carro. Marte está lá girando e nós estamos girando aqui, tá? Só que o que que acontece? Tem uma certa época do ano em que nós temos uma velocidade maior que de Marte. A gente passa na frente de Marte e ele fica para trás. É como se Marte estivesse recuando. E tem outras épocas que Marte está com uma velocidade maior em relação àquele ponto fixo lá que eu estou chamando, tá? É por isso que parece que faz esse movimento. É exatamente em função dessa mudança de velocidade explicada aqui por essa lei aqui, ó, segunda lei de Kepler. Essa velocidade aqui, ó, que vai variando de acordo. Isso vale não só para a Terra, para todos os planetas, tá? Então, o item correto é o item A, logo de cara, tá? A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte. Item B. A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio de atração gravitacional. Não tem nada a ver, tá? Existe, mas as outras estrelas estão tão distantes que a atração gravitacional ela é insignificante comparada com as forças de atração aqui do Sol e dos outros planetas. Desculpa, eu marquei errado aqui, tá? O item correto é o item A. Item C. A órbita da Terra em torno do Sol possui uma forma elíptica. A órbita de Marte, tá? Em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que as dos demais planetas. Você diz, cara, pô, é elíptica? Essa é a correta? É elíptica? É, mas não é mais acentuada.
Quanto maior, mais distante o planeta está, mais é elíptico. Por exemplo, Plutão, que não é mais considerado um planeta, é um planeta não que chama, a órbita dele é muito, mas muito elíptica. Tem hora que ele está numa certa distância do Sol e tem outra hora que está 3, 4, 10, 20 vezes mais distante, porque ela é muito mais achatada. Vamos usar esse termo, né? É muito mais achatada. Não é Marte, tá? Item D. A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. Errado. Item E, e a gente já sabe, a órbita é elíptica, não é irregular, é elíptica. A gente que está pensando que é irregular por causa desse movimento nosso em relação a Marte, essa velocidade. E o item E, a proximidade de Marte em Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seus movimentos. Também não, tá? Tem uma interferência devido à atração gravitacional, mas não vai interferir nessa trajetória que ela faz em torno do Sol. Todos os planetas descrevem uma órbita elíptica em torno do Sol. Tá? Acabou o nosso tempo. Bem, tem duas questõezinhas, vocês resolvam depois essas duas questõezinhas que faltam, tá? A quinta e a sexta. E preparem-se para a nossa próxima aula, que na próxima semana eu acho que eu não vou poder dar aula na sexta, eu vou tentar antecipar essa minha aula, porque quinta, sexta e sábado eu estarei no Jari, em Laranjal do Jari. Inclusive, eu vou pedir para o pessoal nosso, vou mandar divulgar ainda esse final de semana, no início da semana que vem, uma aula que eu dei na Cachoeira de Santo Antônio, lá do Jari, sobre energia, tá? Quem conhece, é uma das coisas mais bonitas que nós temos no estado do Amapá, as Cachoeiras de Santo Antônio. Eu dei uma aula lá, isso faz muito tempo, já faz 16 anos, eu estava mais novo, tinha mais cabelo, mas ainda dá para entender tudinho lá. E eu vou voltar no Jari essa semana, inclusive já deixar o alô aqui para os nossos alunos do Jari. Nós vamos estar lá, vou para outra missão, uma missão do lado do meu trabalho, mas vou aproveitar também para manter esse contato com os nossos alunos aí de Laranjal do Jari, tá bom? Valeu, bom fim de semana para todos vocês.